So box, box, box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, Box, Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Vamos lá, todo mundo. É 1, e é 2, e é 3. Nico Huckenberg E Francisco Zotto. Eu já tô aqui com minha xícara de chá pra comentar esse GP maluco, hein? E só assim pra gente sobreviver ao frio que está no Brasil, não é mesmo? Não chega a ser um frio inglês, mas o chazinho cai bem pra gente falar da corrida de Silverstone, que deu a prata da casa. Lando Norris venceu seu GP de casa, mas o destaque ficou mesmo, foi pro primeiro pódio da carreira de Nico Hülkenberg, após 239 corridas na Fórmula 1. Pelo menos ele tem um recorde da Fórmula 1 pra ele, né? Ele tem um recorde pra chamar de seu. É isso, vamos pra pauta. O pódio, então, Norris, Piastri e Hülkenberg, como diria o nosso querido amigo Daniel Ricciardo. Em memória. Em memória. Gente, vocês viram foto do Daniel Ricciardo recentemente? Pois é, onde está ele? Onde está? Ele tá por aí. Ele posta bastante foto no rancho dele lá em Perth, na Austrália. Mas, assim, a barba, não tá por fazer, a barba tá barba, né? A cara dele super magra, porque, assim, essa galera malha pra caramba, né? E fica super forte. Só que muitos deles têm, na verdade, a tendência a ser super magrelões. Aí para de malhar com a frequência que precisa malhar pra poder, né, pilotar. E emagrece loucamente. Aí tá o Daniel Ricciardo chupado. Parece até que, sei lá, ficou doente, entendeu? Mas não, ele só parou de malhar mesmo, só diminuiu a quantidade de academia que ele fazia. É outra pessoa, cara. A última postagem dele é de uma semana atrás. Foi em 24... Uma semana atrás, 24 de junho. A descrição que ele colocou é Lost and Found. E sim, ele tá nessa vibe bem bicho grilo. Ele tá numa bicicleta, ele deve ter parado lá em São Tomé. Ele tá assim. Mas enfim, Nico Hülkenberg, né, que fez uma corrida assim excepcional. E não só ele, mas a Sauber também soube gerenciar essa corrida na chuva. Eles fizeram um trabalho incrível de estratégia, de saber os momentos de parar e tudo mais. E o Hülkenberg, assim, só de manter aquele carro na pista, realmente, ele tá de parabéns. Palmas pra ele, porque foi sensacional e conseguiu, né? E aí tem um cara que posta stats no Twitter, que é o Daniel Valente, porque ele não é brasileiro, né? E ele postou um que foi levemente irônico. O Hülkenberg não conseguiu o pódio dele, não lembro que ano que foi, numa corrida primorosa que ele fez e tal, porque, se eu não me engano, foi até aqui no Brasil, porque o Hamilton bateu nele. 2012, eu tava lá. O Hamilton tirou o primeiro pódio do Hülkenberg naquele momento, que foi assim, a grande chance de pódio que ele teve na carreira dele, até agora, né? E aí o Hülkenberg agora consegue o pódio dele e tira do Hamilton a sequência dele de ter pódio em todas as corridas dele de casa. Não que tenha feito muita questão essa semana o Hamilton, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas assim, não deixa de ser irônico, né? Uhum. Me julguem, tá? Podem brigar comigo, mas eu estava torcendo pro Hamilton pra manter a... Eu tava torcendo pra ele ganhar a corrida, pra vocês terem uma ideia, porque seria a 10ª vitória dele lá. Enfim. Não, mas foi o que eu falei lá no nosso grupo quando ele colocou o pneu macio lá no último stint. Falei, cara, se ele colocar esse pneu macio, ele tem que vencer. Se ele não vencer, não vai valer a pena, cara. Mas ainda bem que não. Tudo bem. Eu, na verdade, estava torcendo para as McLaren se enroscarem. Ou para alguma delas, de preferência o Norris, ter algum problema de motor, sei lá, e parar o carro pro pódio ter os dois. O Hülkenberg e o Hamilton. Eu tava fazendo cálculo ali. Quando deu a punição pro Piastri, que, bom, falaremos dela, eu tava assim, meu Deus, e agora qual a distância? Será que vamos ter Hülkenberg e Hamilton no pódio? Não deu. Então, quando eu tava no Norris, no box, eu falei, puta, podia enroscar esse pneu só pra poder voltar ali um em cima do outro ali, dar uma merda. Não, fizeram uma parada primorosa, né, na verdade. Mas, sim. Vale lembrar, né, que a gente tá falando de uma corrida que o Hülkenberg largou de 19º. Sim. Tá certo que no começo da prova, assim, quando teve lá o Colapinto em dia de Barrichello, né, que todo mundo saiu e ele ficou lá no grid, né? Então...
É um Classic Barrichello isso que aconteceu com ele lá. E aí todo mundo saiu pra volta, e teve de novo aquela volta lá, e aí eu falei, quem serão os corajosos que já vão direto pro box? E foi uma galera, né? Ali ele já ganhou algumas posições, claro. Acho que foram 4 carros que pararam, se eu não me engano. Sim. Ali ele ganhou uma galera, né, de posição, assim. E lá na frente, né, com o começo caótico de prova que foi em Silverstone, ele conseguiu achar a parada certa. E ao que parece, logicamente, a Sauber com certeza conversou isso, fez estratégia, como a gente viu muito bem no filme da Fórmula 1, né, que os pilotos conversam, né. É questão de como que vai parar, assim, de montar a estratégia, mas parece que a decisão de trocar pneu na volta 9, se eu não me engano, foi do Hülkenberg. Ele que bancou isso. E isso foi literalmente o fiel da balança no rolê todo, né? Dois que deram acertar a estratégia foi o Hulk e o Stroll, né? Eu cheguei a falar no nosso grupo dos apoiadores aí, inclusive se não participam, comecem a apoiar, né? Mas quando eu vi o Stroll parar e voltar com um pneu macio, eu falei, caralho, acertou demais. Tanto que já pulou direto pra terceiro, né? É a estratégia perfeita, porque ele parou no momento certo, voltou com o pneu macio, esperando a chuva. Quando viesse a chuva, já colocava o intermediário. Tudo encaixado, os dois acertaram muito bem. E se provou que parar antes da largada não foi, assim, muito assertivo, né? Sim. Pois é. Nem logo depois da largada. Mas enfim, chegaremos lá. Agora, do outro lado da garagem da Sauber, o Bortoleto, que foi um dos que parou logo no início, né? Não segurou a onda de ficar com os pneus frios, slick, numa pista que tava com 2 setores secos e um setor muito molhado. E que não estava secando. Acho que isso é muito importante, né? Os pilotos não são malucos de colocar o pneu slick do nada. Eles simplesmente olham e falam, bom, tenho 2 setores secos, um que tá molhado, mas quanto mais a gente correr, mais eu vou ter trilho, né? E a galera tá de intermediário, então isso aqui vai secar rápido. Só que não secou rápido. E o Bortoleto não segurou a onda. Rookie, obviamente, a gente perdoa. A gente passa um paninho. Nessa corrida eu passo pano pra todos os rookies, assim. Sim. Todos eles que fizeram merda. O Colapinto nem merda fez, o carro dele simplesmente desistiu de viver quando ele parou na formação. Ele ia largar dos boxes já, porque tinha troca de componente do motor. Então quando ele vai pro pit lane, né, era pra ele ficar. Mas ele ficou e não saiu mais. O carro simplesmente morreu naquele momento e ele não conseguiu largar. Então, não tem como culpar nenhum rookie. Mas aí eu vou ser legal também e dar os parabéns pro Berman, que conseguiu se manter na pista e terminar a corrida. Se enroscou. Se enroscou com o Ocon, né? Mas eu acho que é mais problema do Ocon, talvez, porque o Ocon também se enroscou com o Lawson, né? Assim, 2 pontos sobre esse rolê. Primeiro que o fim de semana do Bortoleto não acabou ali. Já vinha acabado dos treinos, entendeu? Ele, fez cagadinhas ao longo do fim de semana inteiro. E isso prejudicou demais ele pra encontrar a questão do carro. E ele até falou que a decisão de parar logo é que, assim, ele falou no rádio, e no rádio falaram, o Leclerc parou e o Russell parou. Aí ele falou isso na entrevista. Pô, se os caras que são experientes aqui pararam, eu vou arriscar também. Não tem nada a perder. E a julgar também que a Sauber, ela só consegue pensar uma estratégia por vez, né? A gente tem visto nas últimas provas. Cara, ele arriscou. E foi legal que a equipe confiar nele ter arriscado, né? Mas enfim, é que eu acho que eles não vão comer o do Bortoleto por causa disso, sabe? Não vão, mas assim, é esse o momento que a equipe precisa ser assertiva com um piloto que é novo. A gente já conversou aqui no podcast algumas vezes, já discutiu esse equilíbrio entre ouvir o piloto e usar os dados que você tem em mãos. No caso do Leclerc e do Russell, eu acho, na verdade, que as equipes estavam corretas de ouvir os 2 pilotos. Era a primeira volta, eles estavam sentindo como tava, né, a pista, e eles resolveram arriscar, até porque eles não estavam em posições maravilhosas no grid, né, e nem tão lutando por campeonato. Então, eles resolveram arriscar. Não, mas hoje também saiu no canal da Fórmula 1 um compilado da corrida do Hülkenberg, né? E fica claro que a equipe deixou na mão dos pilotos escolher, porque eles perguntam várias vezes pra ele, você que sabe e tal, e ele escolhe o momento de parar e de não parar, foi tudo na mão dele. Eu entendo que foi a mesma coisa com o Bortoleto. Ele tá sentindo, vendo como é que tá, para ou não para, né? Só que o Nico tem quantos anos de Fórmula 1? Exato, essa que é a diferença, né? E a gente comentou do Berman, eu quero lembrar pra vocês a corrida do Brasil do Berman. Eu ia comentar isso. Ele é bom em sobreviver. Ele provavelmente sobreviveu dessa vez porque ele apanhou pra cacete, cara. Sim. Ele rodou acho que umas 5 vezes. Então é natural do aprendizado, de saber onde vai com o carro, até onde vai se dar ou não pra trocar. Então, ok. É uma cagada que aconteceu, mas tudo bem. Mas a minha crítica não é ao Bortoleto por ter escolhido entrar, porque, como eu disse,
Eu acho que o Leclerc e o Russell arriscaram, foi um risco alto que não se pagou. Mas eu acho que é um risco que não é o que não dê pra entender, sabe? Não é loucura da cabeça deles. É bem compreensível. O ponto que, assim, pela TV, olhando pela TV, os pontos que você via mais água na pista era nas últimas 2 curvas. Ali Sim. realmente era complicado. Só que são as 2 curvas, acho que mais lentas do circuito. Então, ok, sabe, você tentar segurar o carro por 2 curvas lentas. Então, ok, dá pra sobreviver. E o resto era sentar o pé. Então, se compensasse no resto essas 2 curvas, valia a pena arriscar. E como a Aninha falou, uma hora vai secar, só que não secou. Gente, não secou de jeito nenhum. Que loucura, né? Então, a minha crítica vai ao fato que, assim, apesar de eu achar que, sim, as equipes fizeram certo de ouvir os pilotos, no caso específico do Bortoleto, e se fosse o caso de qualquer outro rookie, tá? A equipe não tinha que ter ouvido. Esse era o caso de a equipe falar, então, amore, queridinho, lindo no meu coração. Bibi, vamos ser um pouquinho mais conservadores neste momento? Eu sei que eles arriscaram, mas todos os restos dos grandões não arriscaram. Vamos ser mais conservador, né? Você tá aprendendo, teu primeiro ano, você é novato. Vamos ser mais conservador e ficar na pista um pouquinho, pra você entender como é que tá o carro. Aí depois, se você achar, depois de 2 voltas, se você achar que o pneu tá indo pro saco, você tem que ir de slick, aí a gente vai, sabe? Porque ele é novato. A minha primeira reação, olhando a corrida sem saber esse papo do rádio, né, que eu não tava acompanhando, me pareceu divisão de estratégia. Sim. Porque a Aston Martin fez a mesma coisa, se não me engano, né? Não foi a Aston Martin, teve mais uma equipe. Bom, a própria Ferrari, né? Você tem 2 carros que estão numa mesma situação, tem 2 caminhos, manda um pra um como uma estratégia, outro pra outro. E vamos vendo o que dá. Mas então, se tivessem feito isso, tivessem mandado de propósito, né? É uma coisa, mas você tá em cargo do piloto. Sobrevive aí ou não. Pois é. E o ponto que eu ia trazer aqui, que é o ponto da experiência, que assim, apesar de tudo, esse fim de semana foi importante pro Bortoleto porque ele aprendeu com o cara do lado do grid dele, como a gente tá falando aqui no comecinho, porque os momentos chaves do Hulk foram perfeitos nessa prova. A gente tava falando no nosso grupo lá, falando barra torcendo, né, porque ele tava em P4, e na frente ele estava o glorioso Lance Stroll, né. E assim, boa parte do grid, boa parte desses Hulks, se estivesse na situação do Hulk, né, se estivesse na situação do Hulk ali, buscando seu primeiro pódio e atrás do Stroll ali, não sei se teriam a frieza de saber fazer a leitura do momento certo pra fazer a ultrapassagem. Por exemplo, eu duvido muito que, sei lá, o Liam Lawson teria uma leitura de como negociar essa posição com o Stroll ali, entendeu? Talvez ele fosse mais afoito, não esperasse o pneu dele acabar, entendeu? E você vê que o Bortoleto aprendeu, porque foi muito legal que a hora que parou o carro do Hulk, né? Você viu, passou uma flecha verde, assim, de calçadinho, assim, era o Bortoleto saindo correndo pra abraçar a galera lá, né? Na hora que parou os carros. Foi maneiro demais aquilo. Entrou no rádio também. Mas eu fiquei muito aflito, né? Na hora que ele tenta passar o Stroll, eu falei, pô, o problema é ter que passar o Stroll, né? Porque do nada o maluco pode dar no meio de você, no meio da curva ali, e vai saber o que vai dar. É que o Stroll tava puto, né? Mas engraçado, né? O Stroll fez uma puta de uma corrida. A corrida dele foi realmente muito boa. Ele só não ficou, né, mais pra frente porque realmente chegou uma hora que o pneu não deu mais, não segurou mais. Mas assim, a corrida dele, tanto de estratégia quanto a própria performance dele, foram muito bons, de verdade. Foi, mas também tem uma compensação aí, porque ele acabou terminando em 7º. Ele tomou um passadão do Gasly na última volta. É, porque aí o pneu dele já tinha ido pro saco, né? Aí também ele como... Nossa, é uma pessoa maravilhosa, né? Vai e tira pra merda a equipe dele, né? Pô, que beleza, hein? P7, hein? Parabéns, você. Nossa, cara. Eu ia ficar muito puto se o Hulk não tivesse. Eu sou engenheiro, assim, pô, legal, porque você largou em 17º, tá ligado? Pois é, chegou nos pontos. Tipo, agradeça, porra. Cara, ele fez uma puta de uma corrida, a equipe fez uma puta de uma corrida. Entendo até a frustração, porque chegou um momento que ele tava ali praticamente no pódio, mas pneu vai embora, e parar não era a melhor opção pra ele também. Então, que bom que ele conseguiu segurar o carro pra terminar a corrida nos pontos ainda. Mas eu acho que também tem uma questão do carro ali também, que o carro é uma jossa também, né? Sim. Mas aí vai comparar, você acha que a Sauber tem carro pra andar no pódio? Não tem, né, também, então. Não, o carro da Sauber melhorou, realmente, eu acho que melhorou sim. E claramente tá mais equilibrado, inclusive, que o da Ferrari, porque, né, o Hamilton não conseguiu passar, o Nico. Mas não é um carro, né, pra estar constantemente lutando por pódio.
pódio. Nem por ponto, tá? Pra ser bem sincero, porque eles largaram um 17º, outro um 19º. Esse pódio do Hülkenberg foi milagre, tá? Foi circunstancial. Esse carro não... A galera vai se iludir agora, porque foram bem na corrida passada, teve um pódio agora e vai falar, nossa, Sauber veio. Não veio, gente. Não veio. Tá lá ainda. Calma, foi circunstancial as coisas. Bem assim. Já que eu falei de Hamilton, vamos puxar logo o Ferrari Cast, né? Porque não é falando mal do Hamilton, eu tô falando mal da Ferrari, do carro. Mano, ele não conseguiu passar o Hülkenberg. Ei, Laia. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. Tinha muita coisa errada com o carro da Ferrari esse final de semana. Apesar dos treinos livres terem iludido muito a gente, mas na classificação já não foi legal. O Leclerc falou de algum problema que ele não pode entrar em detalhes, mas que existe um problema. E que ele não acha que vai ser resolvido a curto prazo. Eu acho que nem deve ser resolvido esse ano. Na corrida em si, acho que a corrida do Leclerc foi muito... Acho não, tenho certeza absoluta que a corrida do Leclerc foi muito afetada. Foi pior do que poderia ter sido. Pela parada. Aninha, assim, o Leclerc, nesse domingo, ele correu na pista, ele correu na água, ele correu na terra, ele correu na grama e ele correu na brita. Ele zerou o Mario Kart em Silverstone. Sim, zerou. Total. Cara, a onboard dele tava muito ruim. Sério, o carro tava indirigível. Eu não sei como ele não foi pra parede, no caso. Uma das saídas dele foi basicamente porque, de alguma forma, entrou água pelo capacete e ele tomou água no olho. Cara, como isso aconteceu? Ele falou que não faz ideia de como aconteceu, que isso nunca tinha acontecido na vida dele. Falou, cara, foi direto no meu olho. Por isso que eu saí, eu não tava enxergando. Pensa a sorte de não ter dado no muro, né? Ou em outro carro. Exatamente. Aí, bom, teve saídas que, enfim, foram porque o carro tava uma bosta mesmo. E a última, que foi quando ele tava ali em 10º, eu acho, uma coisa assim, ou 11º, tava quase nos pontos ali. O Sainz estava tentando ultrapassar ele, porque ele estava lento, de fato. E ele dá uma tocadinha, assim, muito leve no pneu, e o carro, que já tá completamente perdido, né, vai embora. E aí ele vai lá na brita, e aí ele termina em 14º que ele terminou, nem lembro. Péssimo quarto. Dava pra sentir, pelo menos eu não acompanhei dessa vez a corrida no onboard, né? Mas dava pra sentir que ele tava pilotando com um ódio, velho. Que as passadas que ele deu nas Williams, você vê ele jogando o carro de qualquer jeito. Essa porra não presta. Então o que der pra fazer, eu vou fazer. Se bater, foda-se, tá ligado? Posso estar sendo superficial, mas me pareceu que ele tava com ódio de pilotar aquela desgraça naquela água, sabe? Eu acho que ele tava com ódio, mas eu acho que as ultrapassagens não foram assim por causa do ódio. Eu acho que as ultrapassagens foram assim porque era o que o carro tava entregando, cara. Sim. Ou ia daquele jeito ou não ia. E quando ele parou, né, depois acompanhando, não sei o que, e lendo muitas coisas, foi que eu entendi a dinâmica da Mercedes, que eu botei aqui embaixo, mas eu acho que já entra aqui porque funciona. O Russell fez a mesma estratégia do Leclerc, ou seja, os dois estavam na pista e os dois sentiram que a pista estava muito seca e que o terceiro setor ia secar e que valia a pena colocar o slick, né? Então os dois pararam logo depois da volta de formação, né? E largaram basicamente dos boxes. Aí o Leclerc e o Russell estavam ali remando basicamente juntos e o que a Mercedes fez? Parou o Kimi pro Kimi entrar entre o Russell e o Leclerc. Ah, safado. E atrapalhar a corrida do Leclerc. Só que eles fizeram uma merda federal com o Kimi, porque eles estragaram a corrida dos dois pilotos. Mas é que eles contavam que ia se pagar a estratégia em algumas voltas, né? Se pagasse, eles tinham conseguido uma vitória, entende? Imagine que todo mundo ia ter que... Outra corrida. Secasse e tal, todo mundo ia ter que parar. Era o Russell em primeiro, o Leclerc em segundo. O Leclerc ia atacar o Russell. Se ele segurasse com o Antonelli, ia uma vitória fácil pro Russell, mas tomaram. Sim, mas aí eles arriscaram por quê? Porque o Kimi é rookie. É meio uma conversa do Bortoleto, entendeu? Uhum. E apesar do Kimi ser muito, muito bom na chuva, pelo menos na F2 ele era muito bom na chuva, a Fórmula 1 carro é diferente, né? E o carro da Mercedes não é um carro maravilhoso também. Então, eles estragaram a corrida do Kimi pra atrapalhar o Leclerc. Atrapalharam, porque o Kimi tava dirigindo de forma extremamente errática. Segurou muito o Leclerc. O Leclerc não conseguia, além do fato de o carro da Ferrari não estar nem um pouco confiável, o Kimi estava errático também. Então o Leclerc não conseguia colocar o carro de uma forma que ele olhasse e falasse, bom, agora dá pra passar, eu não vou
vou levar ninguém e não vou parar na brita, né? Então ele demorou muito pra passar. E aí a corrida dele foi bem ruim. E isso é porque o carro é ruim, é porque o setup que ele usa pro carro no seco, né, não funciona no molhado, foi porque ele fez uma decisão, tomou um risco que não se pagou, mas tudo isso acaba caindo numa responsabilidade dele mesmo. E o bom de ser fã do Leclerc é assim, eu não preciso ficar falando isso 500 vezes, porque ele mesmo já fala. Eu não preciso. Porque ele foi mal, ele sabe disso e ele já falou isso. Então assim, não tenho que ficar batendo cachorro morto, porque ele mesmo já falou e já bateu no peito. Ele já se xingou no quali também, tudo. Ele se xingou no quali porque ele basicamente perdeu a primeira fila em uma curva. Mas foi ele e foi o Hamilton, os dois. Perderam a chance da primeira fila em uma curva, que foi a última curva. Falando do outro lado do box, vocês acreditam essa que é a melhor corrida do Hamilton até agora na Ferrari? Um carro ter um pouquinho melhorado ou a experiência do Hamilton em Silverstone? Sinceramente, não achei uma boa corrida do Hamilton, tá? Não, tô falando de resultado, não tô falando de... Mas o resultado, vamos lá. Foi por questões bem específicas de Verstappen ter rodado, de Mercedes ter arriscado, que teve esse resultado, né? Se você analisar uma Sauber no pódio, se prova que é uma corrida maluca. Foi sorte esse resultado. O carro não tá bom, ele reclamou várias vezes do carro, ele não conseguiu entregar voltas boas. Tava ouvindo o vídeo da Ju Serrazoli, ela falou que teve volta que ele tomou 4 segundos, cara, quando ele trocou o pneu lá, que ele saiu. Foi, ele saiu todo torto do box, mas é que teve, assim, ele tava meio no escuro também, porque inclusive segunda vez que acontece isso no ano, né, só que o dele não desapareceu no radar, né, porque a Ferrari perdeu ele no meio da corrida lá, o GPS parou de funcionar, assim como aconteceu com o Russell lá atrás, né. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como configurar um novo navegador pro teu GPS Foston, tá? Tinha um lugar em Silverstone, especificamente, quando alguns pilotos passavam, não eram todos, mas alguns pilotos passavam, o GPS sumia. E isso eu reparei no live timing do Multiviewer, porque alguns pilotos apareciam stop, como se o piloto tivesse batido, como se o piloto tivesse parado, não tivesse rodando. Mas não, simplesmente o GPS sumia. E isso aconteceu com o Hamilton e tinha mais um ou outro piloto que estava acontecendo também, porque eu lembro que eu vi 2. Não lembro exatamente quem era, mas tinha outro. A internet deles na chuva dá uma oscilada normal. Muita gente usando, né? A internet em Silverstone na chuva não funciona, não. Eu achei a corrida do Hamilton ok. Eu não vou dizer pra você que eu achei ruim. Eu acho que dentro do que o carro tava entregando, ele fez uma boa corrida. Ok. Porque a corrida dele foi literalmente começar e terminar aonde ele estava, se você parar pra pensar. Medíocre, foi uma corrida ok, entende? Não, nada especial. Só que aí é o ponto. Você tá falando de um 7 vezes campeão mundial, correndo na corrida de casa dele, onde ele já ganhou 9 vezes e ele tinha expectativa de vencer. Então, no fim, não é um saldo positivo. Entende? Esse é o problema. Cara, a exigência... Esse é o problema. A exigência do tifose. Então, é exatamente isso que eu fiz tudo isso aqui só pra te falar isso. A exigência que a gente tem com Hamilton, com Ferrari, com Leclerc são descabidas. Por quê? Se você analisar... Totalmente! Se você analisar os resultados, eu até fiz fui olhar nas finalizações, assim, nos resultados do ano, essa seria, tirando a desclassificação, que mesmo assim terminariam nos pontos, tirando a corrida de agora, que o Leclerc terminou em 14º, nenhuma corrida a Ferrari deixaria de ter os 2 carros nos pontos. Porque na China, que foi desclassificado os 2 carros, eles terminaram em 5º e 6º, se eu não me engano. E se você analisar, é o mesmo nível de consistência da McLaren. Só no Canadá que o Norris entubou o Piastri, né? O resto terminaram todos nos pontos. Não é ruim, cara. Se você analisar, não é ruim. É uma temporada boa, assim, do equipe. É a segunda, facilmente a segunda melhor equipe. Pra gente, tá uma merda, tá uma desgraça. O Hamilton sai chorando do carro. O Leclerc tá se xingando na quali, sabe? É só exigência nossa. Eu acho que tem que aceitar a situação do ano, ir tocando como dá, pensar no ano que vem. Esse ano já... Eu acho que o que acontece é que no início do ano eles mesmos tinham uma expectativa em relação a esse carro, que não se mostrou verdadeira. Os 2 pilotos eu vejo ficarem extremamente frustrados por não conseguirem fazer o que eles sabem que eles conseguem. O Hamilton mais vezes ao longo do ano do que o Leclerc, mas o Leclerc tem passado muito por isso na classificação, né? E o Hamilton passa mais por isso na corrida, recentemente. Tem muito a ver com a expectativa que eles mesmos se colocam e a gente meio que replica. O principal, pra mim,
nessa história toda é ver como o carro, apesar de ter melhorado no seco, continua muito ruim e muito inconstante no molhado, e como certos riscos não se pagam, como foi o caso do Leclerc. Eu gosto dele porque ele arrisca, então, pra mim tá ótimo. Mas é uma crítica que eu vejo ser feita e eu não acho descabida, que é, cara, às vezes você só precisa aceitar onde você tá e fazer o que dá pra fazer com o que você tem. Não precisa ser sempre, mas assim, às vezes, certas situações, é legal você tentar só um pouquinho de constância, sabe? Em vez de ir pro tudo ou nada. E ele sempre vai pro tudo ou nada. É uma crítica que eu acho interessante. Agora, tem uma outra questão que aí tá aqui até na nossa pauta, que eu vou puxar a partir deste tópico, que é: a suspensão vem pra salvar? Qual é o problema da Ferrari hoje, do carro da Ferrari hoje? Assim, o grande problema que eles falam. A traseira do carro é fraca. O que isso significa? Ela não requebra bem. Ela não requebra bem. Ela requebra sem controle. Esse é o mais importante. Não existe controle no rebolado da traseira da Ferrari. É isso que acontece. Por quê? Se buscou fazer uma frente mais forte para ter um carro para tentar não ter um carro que tenha understeer, que é a subviragem, que é, ou seja, o carro não virar quando você manda ele virar. Só que não sei o que fizeram, não trabalharam, enfim, acharam que a suspensão estava boa, sei lá qual foi a meta que fizeram, que eles fizeram uma traseira que não aguenta essa frente forte, que não trabalha com essa frente forte. Então, não é que o carro tenha oversteer sobre viragem e tá tudo bem, e é a preferência do Leclerc, enfim, porque tem muito disso rolando, né? Não, o carro é simplesmente desequilibrado, ele não é um oversteer controlado, não é algo que o piloto vai lá e escolhe, não, eu quero que tenha oversteer nessa curva, eu vou fazer a curva dessa forma, e aí o carro vai deslizar a traseira e eu vou usar isso a meu favor e fazer a curva mais rápido. Não é assim, bom, eu vou fazer essa curva, e aí o carro, bom, acho que eu vou pra lá então, né? Não, pera, mas eu não quero que você vá pra lá. Ih, já fui. Então, não funciona. E isso é um erro conceitual da estrutura do carro, da base do carro. É um erro de design, lá no início da parada. Então, é muito difícil, com o teto de gastos, com o fato de que ano que vem a gente vai ter um carro muito diferente. É muito difícil que problemas de concepção do carro, sabe, o carro que não nasce bom, que não nasce bem, é muito difícil resolver isso no meio do ano. Acho que a suspensão tem tudo pra ajudar, apesar de eles estarem com medinho, porque perguntaram pro Leclerc e o Leclerc não respondeu. Então, tô com medo. Quando que vem essa suspensão mesmo? Próxima corrida. E eles vão testar ela num filming day, né? Aqueles dias de filmagem que eles têm direito, são 100 km pra cada piloto, se eu não me engano. E eles vão fazer esse filming day em Mugello. Normalmente eles faziam esses filming days em Fiorano mesmo. Mas eles vão pra Mugello pra poder ter uma maior diversidade de curvas. E então, mas é esperto fazer isso, porque a Mugello tem grau de Fórmula 1, né? Então dá pra testar um pouco mais o carro. Se vai funcionar? Não sabemos. Mas acho que é importante entender também, porque assim, aí eu trago um pouquinho das críticas das coisas que a gente vê na internet, né? E até em certos jornais. Que não é que a Ferrari não esteja ouvindo o Hamilton, gente. Está, só que o Hamilton chegou em janeiro, né, galera? Esse carro já estava feito. E não é que a Ferrari tá ouvindo o Leclerc fazendo o carro a gosto dele e não tá sendo um carro rápido. Não. Dos 6 anos que o Leclerc tá na Ferrari, 2019 não foi ele que participou do projeto, né? Ele entrou, o projeto já estava feito. 2020 foi aquela bagaça horrorosa, que ele também era rookie, a gente não pode contar nem isso, né? Que eles estavam ouvindo era o Vettel. Mas eles tiveram muitos problemas por causa do motor. 2021 já deu uma evoluída. 2022, início de 2022, você pega o carro do início de 2022, era assim, o carro perfeito pro Leclerc. E ele fez chover com aquele carro do início de 2022. Se o motor não tivesse estourado algumas vezes e a Ferrari não tivesse fudido com ele outras, pelo menos no primeiro semestre, ele tinha ganhado ali umas 5 ou 6 corridas. Com alguma distância, inclusive. Não, até a França, ou um pouco pra frente, ele disputou o título, tranquilamente. Exato. Mas a Ferrari abandonou, né? Ela falou, não ia desenvolver mais o carro. Não era prioridade. O Binotto falou isso pra todo mundo ouvir. Não é prioridade. É isso que você quer ouvir? Foi complexo 2022. Tanto é que, assim, o Binotto saiu pela gestão dele de pilotos do ano de 2022. Sim. 2023, o carro não era o carro que o Leclerc gostava. O carro não tinha frente forte, o carro tinha understeer pra caramba. Tanto é que no início do ano, quem tava muito bem era o Sainz. O Leclerc deu uma penada pra se acostumar, conseguir se entender, e aí ele melhorar e pegar no tranco. No final do ano, quando teve uma atualização
atualização que eu já não me lembro qual foi, acho que foi em Suzuka, se eu não me engano, que o carro começou a ficar um pouquinho com menos understeer, e aí o Leclerc deu uma deslanchada. Mas não era um carro que tinha a cara dele, que foi feito pra ele, por mais que ele tenha dado feedback. Ele não era o único dando feedback, é claro, mas assim, o carro não tinha o que ele queria. 2024 foi um projeto falho também. É tanto que jogar no lixo e resolveram fazer outro carro agora. Pois é. É que não deveriam ter jogado no lixo, né? Agora sim, é isso que eu tô falando, não deveriam, porque no fim eles tinham o segundo melhor carro do ano passado, era melhorar aquilo pra sobreviver esse ano. Não, vamos começar do zero e fazer um puta de um carro. Olha a cagada. Na verdade, assim, 2024 o carro começou ok, melhorou, aí piorou e melhorou de novo. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E quando ele melhorou de novo, foi porque foram aquelas 3 corridas do inferno, que o Leclerc botou os setups mais absurdos, e isso foi falado oficialmente pela Ferrari por ele. Que o Leclerc colocou os setups mais absurdos pra testar. E a partir do feedback dele, foi feita a atualização do segundo semestre, que o carro ficou muito bom e estava disputando com a McLaren. E quase foi campeão de construtores. Exato. Essas coisas que as pessoas não conseguem lembrar, que teve 2 momentos na última corrida de 2024, que se tivesse um Latifi no grid e desse um safety car, a gente era campeão. As pessoas esquecem disso. Mas é que faltou o espírito de decisão, né? Porque aí chegou no final, quem venceu foi o Sonny Reis. No final das contas, tudo isso pra dizer o quê? Não é que a Ferrari tem que ouvir um piloto ou outro. A Ferrari precisa conseguir construir a partir do que o piloto tá falando. Porque a Ferrari nunca conseguiu construir em cima do que o piloto tá falando. Construiu uma vez. Em 2022. E eu nem sei se foi em cima do que ele tava falando, não. Eu acho que foi mais, tipo, vamos ver o que esse conceito dá pra gente aqui. Porque era um carro completamente novo, então era difícil de eles, de fato, usarem o feedback de alguém. E era um carro completamente novo que já tava projetado, na verdade, pra ser de 2021. Ou seja, o Vettel tava dando muito input pra esse carro em 2020 e em 2019, né? Então, no caso, é muito mais a Ferrari que não consegue pegar as informações que os pilotos dão pra ela e construir em cima daquilo, do que, tem que ouvir um, ou tem que ouvir mais um, e tem que ouvir mais o outro. A Ferrari não conseguiu fazer um carro bom que tenha oversteer, um carro bom neutro, nem um carro bom com understeer. Todos os últimos carros da Ferrari não foram carros bons. Foram carros com falhas conceituais de início de projeto. Como tá esse ano? A Ferrari está ouvindo o Lewis. E vai continuar ouvindo. E o carro de 2026 vai ter mais inputs dele, é claro, é óbvio. Talvez 2027 seja melhor ainda, porque 2026 é aquilo, né? Primeiro ano, ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo. Nem eles, por mais que eles corram no simulador. Mas não é uma questão de, vamos focar no Lewis ou vamos focar no Leclerc. É uma questão de, assim, Ferrari primeiro precisa conseguir passar o que os pilotos estão falando pro papel. E do papel pra realidade. Que há muitos anos que ela não faz. Mais uma coisa que eu fico mais preocupado é, na verdade, com o que colocaram ali na pauta. Hamilton deixou o Russell na chuva. Como é que ele me larga o cachorro na chuva? Que história é essa? Eu fiquei bolada quando eu vi isso, viu? Eu fiquei pra cacete, cara. E eu não vi isso. Quero que vocês me contem. Deve ter isso no Instagram. Ele tá muito esquisito, o Hamilton, esse ano, cara. Ele tá brisando. Ele deve estar fumando. Meu cachorro tava no colo, tá? Meu cachorro na chuva daquele jeito tava no colo. Não tava andando na chuva daquele jeito, não. Vou criticar sim, vou chamar a Luísa Mel, entendeu? Tem que gritar Luísa Mel pra ele federalmente, porque do jeito... deu dó do cachorrinho, cara. Eu tô vendo um aqui, ó. Eu tô vendo ele subindo uma escada abraçada. Aqui, ó, vou te mandar no nosso... que faz o react ao vivo pra nós e os outros. Tá lá no Zap. Deixa eu ver aqui. Olha, é verdade. Ele tem guarda-chuva, largou o cachorro na chuva, velho. Ele parecendo um personagem do Matrix com essa roupa. Obrigada! Eu tava assim, gente, ele tá parecendo o Neo, cara. Estiloso, viu? E vai lembrar que o Roscoe ficou doentinho recentemente. Ele teve pneumonia, é verdade. Mas ele tá arrastando o Roscoe, né? O Roscoe tá com uma preguiça mesmo, né? O Roscoe é um senhor. Já tá velhinho. É um senhor de idade, ele precisa ser respeitado. Meter real, o que o Hamilton tinha que fazer ali? Tinha que arrumar um carrinho de bebê e colocar o Roscoe dentro. Sim, é verdade. Já tem os comentários, né, galera? O que custa cuidar do cachorro? A gente já tem problema de pele? Como assim?
Ó, a galera mandando capinha de chuva pra cachorro pra ele. E essa raça, que é a raça do Roscoe, é uma daquelas que tem problema de respiração pra caramba por causa do focinho curto, né? Sim. É vacilo, Hamilton. Pô, Hamilton, Vacilo. fala sério, ele tinha que estar no teu colinho se você não tem carrinho, se você não tem uma capa de chuva pra ele, né, no momento. Ele tinha que estar no teu colo. Como assim? Ele tava andando no paddock na chuva, cara, tu de guarda-chuvão maneiro e o cachorro na chuva, cara. Vacilou. Quem também vacilou foi Pipi, né? Pipi, cara. Pipi foi muito garoto. Errou feio, errou rude e deu uma vitória de bandeja pro grande adversário dele do ano. Entregou mesmo. Entregou de mão beijada, velho. Caiu muito no colo do Norris essa vitória. Besteira mesmo do Pipi. Cara, a última vez que eu vim aqui, o Lando tava nocauteado. Faltava só dar o soco final pra jogar ele na lona e o Piastri ser campeão do campeonato. Eu fico fora uma prova, ele tá 8 pontos atrás. Só que assim, eu vou dar um ponto de confiança pro Norris. Suponhamos que daqui pra frente o Norris sobreviva nesse campeonato, o que se eu tiver que apostar em qualquer casa de aposta aí, eu não colocaria dinheiro no Norris agora. Eu acho que você coloca mais dinheiro na suspensão da Ferrari dar certo e o Leclerc e o Hamilton disputar com o Piastri do que disputar o Lando disputar com o campeonato Piastri. Mas enfim, se você analisar, todos os últimos campeões tiveram um fator que ajudou em algum título, que é a sorte, sabe? Vamos lá. Sim. Ó, Raikkonen. Raikkonen foi campeão, a gente pode ser bem genérico aqui na análise, mas Raikkonen foi campeão por quê? Porque o Hamilton perdeu o carro na China e deu no muro na entrada do pit lane. E porque Interlagos foi Interlagos. Aí você já tá falando 2008. 2008, Hamilton foi campeão por quê? Porque o Glock não parou. Não, mas tô falando porque o Hamilton e o Alonso perderam o título pro Raikkonen também em Interlagos. Para lembrar aquela primeira prova, sim. o Hamilton ele comete um erro bizarro na primeira volta. Também. Aí você vai olhar, o Vettel foi campeão porque Petrov. O famoso Petrovaço. Você pode falar também do Rosberg. Se não fosse o motor do Hamilton abrir o bico, Rosberg não seria campeão, né? Verstappen mesmo. 2021, se não tivesse um Latifi no grid, como citei agora há pouco, Verstappen não seria campeão. Então, um fator importante do campeão é a sorte. E talvez a gente tá vendo esse pé no freio do Piastri dar o título pro Norris no fim do ano, por sorte. Ai, cara, eu não vou falar que o Norris tá... Enquanto ele não for consistente, porque assim... Acho que é a primeira vez que o Norris vence 2 seguidas, né? Uma coisa assim. Acho que sim. Cara, é pouco. Ele tem que vencer mais. O Piastri já tem 3 seguidos, entendeu? Então, assim, uma foi por mérito dele, né, na Áustria ali. A outra foi por conta disso aqui. E o Lando não tem nada a ver com isso. Apesar de que ele dominou o fim de semana inteiro, né? Ele foi bem a moda Bottas, né? O leão de treino. Né? Aí chegou na hora do vamos ver. Na verdade, quem foi na hora do vamos ver foi o Verstappen, mas daqui a pouco a gente fala disso, né? Mas ele ficou atrás do Piastri. Com uma corrida fácil, cara, é inexplicável, assim. Mas o Piastri saiu puto, né? Ele saiu muito puto, ele não concordou com a punição. Ele não acha que, pelo menos, não sei se hoje, depois de ver telemetria e rever a situação, ele entende o erro dele. Mas, assim, pra todos os efeitos, a forma que ele saiu, tipo, ele não fez nada de propósito e não foi pra 10 segundos. Eu acho que foi, ainda mais na chuva, daquele jeito. Você acha que foi pra 10 segundos, não acha? Eu acho. Eu também acho. O que você acha, Zoto? 10 ou 5? Um stop and go, alguma coisa. Porque pra mim foi muito arriscado o que ele fez. Estão comparando muito com a manobra que o Russell fez. Foi no Canadá? Acho que foi no Canadá, né? Canadá. Que ele freou legal. A galera falou, passou do ponto, não sei o que, mas não deu punição. Tem a telemetria, ele pisou tipo, o dobro do que o Russell fez no freio. Numa pista que tava molhada, que tava o tempo todo a galera saindo da pista. Cara, assim, o Verstappen não deu na traseira dele ali, porque era o Verstappen. Se fosse o Norris, cara, se fosse o Norris, perto do jeito que ele tava, não ia rolar. Um exemplo aí, e por que é um risco? Eu acho que a gente pode até trazer a situação do Hadjar, o porquê que a gente não pode usar os pneus azuis, né, na corrida, né? Porque eu até notei na pauta ali, foi um jump scare dele, né? Foi. Porque, cara, o onboard do Hadjar, quando ele bate na traseira do Antonelli, é bizarro. Eu levei um susto, porque é cinza, é tudo cinza. De repente tem 3 luzinhas vermelhas na frente, ele
regaçou-se. Não tem como ver. Claro, a situação era outra. Dava pra ver. Só que o nível de aderência na chuva ali é zero. Um exemplo disso é que 2 curvas pra frente o próprio Verstappen rodou. Entende? Então, assim, ele podia ter dado uma merda gigantesca. Qual foi a corrida que engavetaram todo mundo? Foi Mugello. Foi Mugello. O especial 1000 da Ferrari lá. Podia ter causado aquilo. Entende? Por besteira. Enfim, eu acho que valeu sim os 10 segundinhos ali. E se, por mim, eu, sei lá, sou um pouco mais radical, eu daria até um pouco mais. O mais louco é, ele tomou 10 segundos e ele não terminou em segundo. Sim. Assim, uma coisa que a gente tem que colocar é que, primeiro que se fosse o Norris fazendo isso, era... Nossa, é Norris demitido amanhã, né? Mas, assim... Eu não sei, cara, se esse ato do Piastri foi uma distração ou se foi, entre aspas, medo do Max, tá? Não faria sentido ele ter medo do Max. Não, eu não acho que foi medo do Max, não. Eu acho que ele freou pra tentar... Né? Freou pra tentar esquentar um pouco os freios, esquentar um pouco os pneus, porque é isso, né? Atrás do safety car você precisa estar fazendo isso o tempo todo. E só que ele realmente freou demais, perdeu a noção. Porque foi... Acho que esse vídeo que o Zoto falou, a Serrazoli comentou que ele foi de 200 e tralala quilômetros a 50. Pois é. Com freado. É muita coisa, cara. Muito brusco. É freado que você dava em cidade. Velocidade pra você passar em radar, sabe? É um negócio muito bizarro. Enfim, sem essa dormida do Piastri, ele não pode dar. E ele não pode ficar putinho depois, né? Que outra coisa vacilástica do Piastri, né? É ele chegar, pegar o microfone e falar pro Hülkenberg que... Como é que você se sente quando você ganha o primeiro troféu? É um troféu de Lego. Ele falou isso? Pô. Eu só achei que foi uma piada ruim. Só isso. Ah, mas tem tantos contextos pra fazer piada, sabe? Eu achei mais vacilo que nenhum dos dois deu uma espreizada de champanhe no Hülkenberg no pódio. Ah, não, isso sim. Mas o Lando a gente sabe que é sem noção da vida, né? Então, não de esperar isso dele. Eu achei muito vacilo. Foi o primeiro pódio do cara depois de 239 corridas e ninguém dá uma espreizada de champanhe nele no pódio, cara. Qual foi desses garotos? Pois é. Pelo amor de Deus, tá bom. Ah, legal, ganhei minha corrida. Exatamente, você ganhou a sua corrida. Divide a sua alegria com o coleguinha, sabe? Chegaram ontem na Fórmula 1, aí o cara 300 do GP... Ai, tomando. Só porque tem um carrinho aí que tá ganhando o ano. Ano que vem já tá uma merda de um carro, quero ver. Eu achei bem paia o pódio. Achei a piada do Oscar ruim. Achei que foi uma piada ruim. Eu acho que ele tentou fazer uma piadinha, fazer uma graça, mas que não foi boa. Só até isso. Porque senso de humor ele não tem, né? Você olha a cara dele até... O Piastri tem o carisma de um chuchu, né? Sim. Então, mas isso que eu falo, assim, o cara... A gente já sabe, assim, a gente ficou reclamando do Max por muito tempo e apareceu um cara pior. Vocês podem falar o que vocês quiserem do Max, mas, cara, o Piastri é pior que o Max nisso, cara. Ele é mais blasé, ele consegue fazer mais cara de... É porque o Max não é blasé, o Max é escroto. O Max é escroto. O Piastri é blasé, ele pode estar feliz e pode estar triste, a cara dele vai ser exatamente igual. Sabe qual que é o ponto do Max agora? É que agora que ele superou, assim, ele passou... Quando agora que ganhou 4 títulos, ele passou um certo estágio. Então ele já tá blindado de qualquer coisa. E ele é muito honesto, né? Ele fala sim. o que dá na telha dele. Pro bem e pro mal. Às vezes é ótimo, às vezes é uma merda. Exato. Mas, dito isso, o Piastri ele tem que pôr essa cabecinha no lugar. Não duvido que ele coloque, porque ele já demonstrou, já colocou nessa temporada, né? Vai lembrar que no começo da temporada a gente pensava assim, né? Pô, o Piastri, ele continuar nesse rolê, ele não vai longe, tem que reagir. E reagiu. Então, assim, eu acredito que ele vai reagir, mas... Ele tava com um cara nocauteado, só faltando um soco pra derrubar esse campeão do mundo, e ele trouxe esse cara de volta. Agora resta saber se o Lando e toda a Lando... Como é que é? Lando Stage, né? Lando Stands, né? É. Cara, tem um setor de arquibancada pro Lando Norris em Silverstone. Meu Deus. Inacreditável isso. Os pilotos mesmo que pagam, né? Então tá certo. Sim. Bom, ok. Eu faria o mesmo. Resta saber se o Lando Norris, nos braços do povo, né? Você viu? Nossa, a vitória do Lando Norris parecia que ele ia pular lá no meio da galera, que nem coisa, não chegou nem perto disso, né? Mas enfim, resta saber se o Lando Norris vai, de fato, colocar a cabeça no lugar e falar, eu tô aqui, né? Pela 15ª, 90ª vez.
Uma hora vai, não é possível. A gente esperando isso de Lando Norris, né? Mas não, eu acho que isso é aquela questão que a gente já falou aqui, muita gente já comentou, mas é que o Piastri, ele vem melhorando, e tá melhorando cada vez mais. O Norris, ele melhora, mas depois ele piora. Depois ele melhora mais um pouquinho. É tipo, um passo pra frente, 2 pra trás. O Piastri, ele dá um meio passinho pra trás, dá mais uns 2, 3 pra frente. Então, a expectativa é que o Piastri supere o Norris, é bem claro isso. O teto de desenvolvimento do Piastri é maior, né, do que o pé direito do teto de desenvolvimento do Piastri é maior do que o do Norris, né? O Norris está há mais tempo na categoria, né, tem mais experiência. Então, não é que ele não esteja evoluindo, ele continua evoluindo e continua melhorando como piloto. Mas o Piastri tem mais para onde crescer e ele já está hoje praticamente no mesmo nível que o Lando. Então, isso me diz que o Lando tem que tomar cuidadinho. Eles têm o privilégio de estarem com um carro que bota 20 segundos na galera e tranquilo também. Sim. Senão a gente tá na dependência do campeonato da Ferrari acertar sua suspensão e ser a maior suspensão da história da Fórmula 1. Porque depender da Red Bull... Não deixa a gente sonhando, porque não vai eu sei. Não. Porque pra depender da Red Bull, porque a gente sabe, o Max é um gênio. Ele conseguiu fazer aquela pole e arrancou do cu. Mas a Red Bull não, né? Porque a Red Bull deixou o carro do acerto dele. Não, mas eu vou passar pano pra... que ponto chegamos? Vou passar pano pra Red Bull. Ninguém achou que ia chover isso aí tudo no domingo. A previsão não era chuva, mudou de madrugada o negócio, né? Tipo, então... Eu passo pano pra Red Bull no sentido de que acerto de carro tem tudo a ver com o piloto também. É claro que a equipe, né, os engenheiros também dão seus pitacos. Mas quem diz o que quer ou o que não quer do carro é o piloto. Então o Max provavelmente quis arriscar. E arriscou pra poder fazer aquela pole. Se ele não tivesse colocado o carro do jeito que ele colocou, ele não teria feito aquela pole. Em compensação, na chuva, o carro ficou bem difícil. Tal qual Leclerc passou. Então, não culpo a Red Bull por si só. É uma culpa bem compartilhada. E quem também não tá conseguindo se entender é o Tsunoda, né? Eu tô triste. Mas pelo menos ele passou do Q1. Mas nessa, vamos botar de novo. Agora a culpa não é tão compartilhada assim, é um pouquinho mais pra Red Bull. Vocês têm noção que se não existisse o Verstappen no campeonato, a Red Bull estaria em último lugar? Sim. Cara, é impossível, assim, você pôr 5 pilotos diferentes e todos serem uma merda, entende? É claro que é o problema do carro. Não, é aquilo. Todo episódio a gente termina na mesma conversa. A Red Bull não sabe fazer carro para 2 pilotos. Quanto tempo dá pra crescer acelerado um clone do Max Verstappen? Mas a gente até trouxe essa questão aos outros. Sim, já trouxe falamos, a questão já, porque se a gente trouxe, se o Max Verstappen fosse um clone e fosse pro segundo carro, ele não ia rodar tão bem quanto o primeiro carro do Max Verstappen. A gente já falou isso. Não foi, Aninha? Você tava no dia. Interrompemos a nossa programação para uma notícia bombástica no mundo da Fórmula 1. Christian Horner foi demitido da Red Bull. Depois de mais de um ano das notícias de assédio, das quais ele foi inocentado pela Red Bull, mas que ainda correm na justiça britânica, Christian Horner foi demitido da grande equipe austríaca. A demissão dele foi effective immediately, ou seja, feita na hora. A partir de hoje, ele já não é mais chefe de equipe, e ele foi substituído por Laurent Mekies, chefe de equipe da Racing Bulls, da nossa queridíssima Pix Crebito, e o Alain Permane, que era o diretor esportivo da Racing Bulls, passa a ser o chefe de equipe da Racing Bulls. Então a gente passa a ter Laurent Mekies na Red Bull e Alain Permane na Racing Bulls. Esse ano foi um ano de muita confusão na equipe. A equipe vem decaindo e há bastantes rumores de que há uma briga séria com Verstappen e família Verstappen, enfim, com o lado do Verstappen. Além do Christian Horner, o Paul Smith, que era o diretor de comunicações e mídia social da Red Bull, e o Oliver Hughes, diretor de marketing e comercial do grupo, também saíram do cargo. Os dois eram apoios que o Horner tinha dentro da equipe e os 3 foram demitidos juntos. Tirem suas conclusões. A Red Bull tá com sérios problemas de desenvolvimento do carro. Há anos que um segundo piloto não consegue levar pontos importantes para a Red Bull, tirando ali 2021. Há anos que não tem um suporte, um apoio de fato a um segundo piloto que consiga fazer com que o segundo piloto consiga correr. Então a Red Bull já perdeu aí pelo menos uns 2 campeonatos de construtores por causa disso, incluindo 2021. E finalmente não teremos mais Horner no paddock. É isso, gente.
Mas, assim, independente disso, o Tsunoda também, não é possível... Cara, não é possível que é tudo... O Tsunoda tem que assumir uma culpa, cara. Ele tem culpa. É o calvário do Tsunoda, toda a corrida ele tá se batendo com alguém, cara. Ele tem culpa. Mas aí, não que não tenha culpa, ele tem culpa. Agora, o porquê que ele tá dirigindo da forma que ele tá dirigindo? Porque ele tá tentando compensar por alguma coisa. É o overdriving. E aí ele faz merda. Isso é absolutamente comum. Ele precisa mostrar resultado, o carro não entrega o que ele precisa, e aí ele vai no modo, tipo, eu preciso tirar isso do meu cu. Só que esse modo causa acidente, entendeu? Causa acidente. Que era muito o que ele fazia quando ele era rookie também, né? O carro da Toro Rosso já era AlphaTauri? Acho que já era AlphaTauri, quando ele entrou. Eram carros fracos. E ele tinha que tentar tirar do cu dele. Ele fazia um monte de merda. Era rápido? Era, mas fazia um monte de merda. Nesse caso, ele não tá nem sendo rápido, porque o carro não permite isso. Tem umas onboards, assim, do Tsunoda que você olha e você fala, cara, como? Eu não faço ideia do que ele tá fazendo. E aí você vê, pro Max conseguir a pole, ele teve que colocar o carro de um jeito que o carro ficou praticamente indirigível na chuva. Aí o Tsunoda provavelmente colocou o carro muito menos extremo do que o Max, porque as coisas que o Max dirige, só o Max dirige, e o carro não rende. E o pior é que o fim de semana inteiro, o Max tava assim no rádio, né? E mesmo assim conseguiu chegar no P5, né? Sim. Então, exato, né? É isso que é foda do Verstappen. Porque eu tava vendo uma estatística, até fui validar que isso era verdade. O Tsunoda, ele empatou com o Coulter em 2008, com 5 corridas consecutivas finalizadas pela Red Bull, fora dos pontos. Vocês verem. Nossa. Então estão citando ele como o pior piloto da Red Bull desde o Coulter. Assim, não tem o que fazer, não. Inacreditável. Eu tô triste. Mas assim, a Red Bull criou isso pra ela mesma, tá? Porque assim... Sim, eu fico triste pelo Tsunoda. Ah, tá bom, vamos pôr o radar agora. Você acha que vai mudar alguma coisa? Primeiro ano do cara? Claro que não. Ah, mas o Verstappen... Porra, o Verstappen, né, velho? Não vai. Não é à toa que estamos nesta situação. Porque constroem um carro que só vai funcionar num setup extremo que só o Verstappen consegue dirigir. Nenhum outro piloto vai conseguir fazer isso. Isso não é construir um carro pra ser rápido. A gente comentou sobre os papos dos clickbait aí do Verstappen na Mercedes? Não, né? Não chegamos a falar. Vamos combinar, né? Chato. Tão tendo saco. Assunto chato. E o problema, assim, é que a galera tá se passando nisso. Tipo, beleza, a gente sabe que o Toto ama o Verstappen, que é o Verstappen, né, na Mercedes, mas enquanto não tiver alguma... O que, na verdade, eu acho isso muito curioso, não é... A gente sabe disso, mas eu acho isso muito curioso até hoje, cara. Depois de tudo, como é que ele amar tanto, assim, o Max? É mais uma questão de ego mesmo, né? Porque ele perdeu o Verstappen lá atrás, né? Sim. Então, não só isso, é o fato de que ele tinha o heptacampeão e agora ele tem uma equipe que não tem campeões. Não que eu ache o Russell e o Kimi ruins, não é isso. Mas ele gosta desse status. Mas vamos lá. Vocês não queriam ver o Russell e Verstappen na mesma equipe? Nossa, ia ser um inferno, hein? Eu queria muito ver os dois quebrando. Ia ser divertido. Cara, eu queria ver, mas se essa equipe fosse a McLaren. Tipo, o carro forte igual é a McLaren hoje, sabe? Eu não. Porque eles colocam... Não queria, não. Coloca eles num carro mediano, um carro assim, eles vão... Não, eu queria igual o Ferrari, assim, pros caras apanhar mesmo. Não. Sabe por que eu não queria na McLaren? Porque se fosse na McLaren, desculpa fãs do Russell, mas o Verstappen já ia estar lá em Abu Dhabi. Ele ia engolir o Russell. Não, mas aí que tá. Ele ia engolir o Russell, mas o Russell, ele fica puto. E aí, nesse de ficar puto, eles iam começar a se bater. Não, mas... O Russell não ia estar perto o suficiente dele pra bater, cara. Ia ter que esperar tomar a volta pra bater. Eles iam bater em largada, gente. Bom. Bom, tem largada, ok, justo. Mas eu acho que seria mais interessante num carro tipo Ferrari, não na Ferrari, mas num carro tipo Ferrari desse ano, assim. Inconsistente. Que os pilotos não tem muito de onde tirar, o teto de performance do carro é baixo, então os pilotos vão ficar próximos de uma forma ou de outra. Mesmo quando eles não estão tão próximos, eles estão próximos o suficiente pra ter uma discussão, pra ter uma questão. Tem que deixar o outro passar porque tá com o pneu melhor. O Verstappen ia deixar o Russell passar? Nem fudendo. Bicho, ele tava... O
o Pérez, ele tava com o campeonato ganho. Era só pra dar mais uns 2 pontos pro Pérez garantir o segundo lugar. Ele não deixou, imagina. Posso apresentar uma pequena fanfic? Pode. Não é fanfic. Vocês não acham que talvez o Toto queira levar o Max pra Mercedes pro Antonelli sugar o máximo que puder pra ele virar um piloto ainda melhor? Porque ele vai ter sugado do Hamilton e do Max? Eu acho que é uma boa. Eu acho que é interessante. Mas eu não acho que ele faça isso pelo Antonelli. Eu acho que ele quer o campeão na equipe dele. Eu acho que ele quer voltar a ter um carro dominante pra caralho, com o melhor piloto, igual ele tinha com o Hamilton. Exato, ele ficou mal acostumado. E, assim, apesar de o Kimi não ter tido atuações brilhantes, eu acho que vai ser muito difícil pro Toto virar e falar, não, eu não vou continuar com o Kimi vai ser piloto de desenvolvimento, sei lá, porque, assim, não tem espaço em outras equipes, né? Não sei não, então, eu acho que quem sairia seria o Russell. Esse Sainz indo ao Williams aí, não sei não. Não, ele não. Não, mas o Verstappen saindo da Red Bull abre vaga. Aí vai virar a dança da cadeira lá e vai. Inclusive a Sarazoli falou isso agora há pouco nesse vídeo que você viu, né, Zoto? Porque assim, parece que o grid inteiro tá esperando o que o Max vai fazer, porque a gente pode ter uma dança de cadeira maluca, né, a partir do primeiro movimento que ele tomar, se ele tomar, logicamente, né? Aí vira dança maluca mesmo, porque assim, pro ano que vem, vagas que teríamos Alpine, Cadillac, as duas da Mercedes, que não tá cravado, né? E aí as Racing Bulls. E o companheiro de equipe da Verstappen. Talvez uma Aston, vai. Eu acho que o Alonso só sai depois de 2026. Eu acho que ele sai, mas eu acho que ele vai fazer 2026. Sim. Com certeza, pra ver se não tem carro pra ganhar. 26, 27, acho que ele até fica. Eu acho que 26 vai ser tipo assim, bom, vamos ver se eu gosto de dirigir esse carro, porque pode ser que o carro seja uma merda. Não vi um piloto falando bem do conceito desse carro. Todos eles fizeram o simulador dos seus carros e falaram assim, cara, o carro é uma merda. Todos. Então assim, não é uma questão do tipo, porque o Russell também falou, né, a Ferrari tá fazendo um carro ruim, a Mercedes tá fazendo... Não, o carro em si, o regulamento em si é uma bosta. Não teve um falando bem do carro. Então tem isso. Mas se todo mundo é uma bosta, o menos bosta ganha. E se o menos bosta for um que o Newey meteu a mão, sim, a chance do Alonso sair com um carrasco pro ano que vem. Né? Se ele não tiver brigando por título e o carro for uma bosta, ele não fica 2027. E por algumas entrevistas que eu vi do chefe de equipe da Aston, que agora eu esqueci o nome, eles falam do Alonso dando a entender que assim, ele fica mais um ano e depois ele vai ser embaixador da marca. Nada mal, né? Não é ruim, mas o Alonso gosta de dirigir. Então, sei lá, de repente ele vai pra WEC. Ele vai pra WEC de novo, Aston. Ele vai tentar a Indy de novo, com certeza. Vai tentar a Indy 500 de novo, tá? Parar de correr ele não vai. Mas eu não acho que ele fique depois de... Ele vai fazer 2026, mas acho que depois de 2026 ele não renova não. Porque eu acho que a Aston não quer renovar, entendeu? Não, mas depende, porque eu acho que, assim, ele vai correr ano que vem. Se ele é campeão ano que vem, ele fica 27. Será? Claro, vai tentar mais um título. Ele fica 27. Ele vai tentar, né, o Penta, né? Com certeza. Com certeza, ele é secado, né? Mas assim, vamos supor, se o Verstappen vai para a Mercedes, quem entra na Red Bull? Vão subir o Lindblad? Eles vão ter que procurar no mercado. Eles não têm piloto. Eles não têm piloto. O Horner fez a brincadeira com fundo de verdade de que se o Verstappen sai, o plano B dele é o Piastri, né? Quero ver eles tirarem o Piastri da McLaren pra pôr ele numa bosta na carroça. Mas faz total sentido segundo o modus operandi da Red Bull, né? Que é fazer o carro em cima de um piloto pica, né? Então talvez seria isso, né? Que eles vão atrás do Piastri, eles são um caminhão de dinheiro e um pedaço da fábrica da Red Bull da Áustria, tirar ele da McLaren, que eu acho que seria o preço que o Zac Brown ia cobrar, né? E daí o Zac Brown pegaria todo esse dinheiro e colocaria na Sauber pra tirar o Bibi, né? Pra colocar o Bibi na McLaren. A fanfic tem construído desse jeito, gente. Mas vamos continuar essa fanfic e vou falar o seguinte: se Piastri sai da McLaren, Hamilton volta pra McLaren. E digo mais. Acho que não. Ele já se decepcionou com a Ferrari. Ele já sabe que se não vier um carro ano que vem que preste, ele termina ano que vem, ele vai pra outro lugar. Ele vai e eu acho que se libera um carro bom na McLaren, onde ele estreou, onde ele ganhou o primeiro título dele, ele volta pra se aposentar lá. Faz 2 anos lá, com um carro de ponta, ganhando corrida, aí ele volta pra lá. Mas a gente tá falando tudo isso, mas a grande verdade é que o grande motor do ano que vem vai ser o Mercedão, né? O Mercedão malvadão, que vai alimentar, seja lá qual for a equipe, Alpine, se chamar Alpine, né?
Monte Gasly vai ser campeão ano que vem. Vocês vão ver só. Pensa nessa. Monte Gasly. E o Colapinto que ninguém nem viu o que aconteceu, né? Nem ele, né? Nem ele sabe o que aconteceu. Eu de verdade não tinha reparado. Eu não tinha visto. Porque aconteceu tanta coisa naquela volta de formação, né? Que eu não vi. Aí no meio da corrida eu tava olhando assim, deixa eu ver quem são os DNFs, né? Aí foi olhando, só tem rookie. Aí eu olhei, pera, quando foi que o Colapinto saiu? Aí eu botei no nosso grupo, eu nem vi que o Colapinto tinha saído. O que aconteceu com ele? Aí o Felipe foi e mandou o melhor print de todos, que é os mini setores dele, que é assim, azulzinho, né, que saiu do box, aí tudo amarelo, porque ele tinha dado a volta de formação, azulzinho, e não saiu mais. E eu achei que ele tinha feito alguma cagada, porque eu vi uma bandeira amarela, fiquei, peraí, o Colapinto tá em último, será que ele fez alguma cagada? Eu olhei, aí eu olhei o mapinha, ele tava no pit assim, falei, o que aconteceu? Depois eu tava vendo o vídeo, né? O câmbio dele simplesmente falou, não, quero não, obrigada. E estão falando já que quando que vai ser a próxima corrida que vão trocar de piloto de novo? Qual que é o boato agora? Quem que vai assumir no lugar do Colapinto? É o Bottas, né? O Bottas. Cara, tá bom. então, Bottas, e aí o Toto falou que ele de fato está tendo conversa. O Toto confirmou que há conversas e que ele não entraria no caminho do Bottas, ele não seria um empecilho pro Bottas ir pra uma equipe e correr na Fórmula 1. Não é só boato, tem problema. Tá. O do Bottas é real. A Alpine de fato entrou em contato. Já falaram que o Drogovic vai correr também, porque é o segundo. Se falam do Bottas, automaticamente tem o Drogovic envolvido aí em algum rumor. E a Ana Furtado. E parece que assim, eles estão conversando com outras opções, dentre elas o Drogovic. Mas aí já é rumor mesmo. Essa do Bottas, o Toto falou que deu uma entrevista falando que de fato há conversas e que ele nunca vai entrar no caminho nunca vai ser um empecilho pro Bottas dirigir um carro de Fórmula 1. Ele vai lamentar muito perder o piloto de desenvolvimento dele, mas que ele merece estar no grid, aquelas coisas, né? Eu não duvido que aconteça isso, que eu chego o Toto Wolff lá na Alpine e falo assim, eu te dou mais 10 cavalos de potência nesse motor aí. Ele aceita, porque eles estão perdidos. Eles estão ferrados, hein? A Alpine tá uma desgraça esse ano. Tá bem complexo, mas o Gasly tem feito boas corridas. Porque ele é um bom piloto, né? Por isso. Juro pra você que eu acho que se o Durham tivesse continuado, ele teria evoluído um pouco mais do que o Colapinto. Eu tenho certeza disso. Porque o Colapinto, eu não acho ele ruim, mas ele é afobadão, meio distraidão, não sei explicar. Ele bate pra caralho. Ele dá altas cacetadas do nada. Ele é meio doido, assim. E o Durham, apesar dos pesares, ele não é super rápido. Parece que ele tem um foco, sabe? Ele faz umas merdas de vez em quando, como todo rookie, né? Mas eu tenho a sensação de que ele fazia menos merda. Que ele tava tentando ficar na pista, fazer o dele, entender como é que era o carro. E aí, quando dava, ele tentava fazer alguma coisa de diferente. Às vezes dava certo, às vezes não. Mas ele tava se esforçando ali pra entender como é que funcionavam as coisas primeiro. O Colapinto só vai. E aí ele faz uma caralhada de merda. E assim, falta a gente vendo, né? A gente falou Colapinto é o piloto que só vai, né? É a diferença que eu falo, por exemplo, do Colapinto pro Bortoleto, para as pessoas que não entendem, assim, né? O Bortoleto já foi várias vezes nessa temporada e não fez nem metade dos estragos que o Colapinto fez com esse carro, né? Então, assim, é a diferença do só vai quando você tem alguma coisa e o só vai quando você tá só na loucura, né? Pois é. E com isso, finalizamos, né? Já falamos pra cacete. Vamos dar uma melhor pior decepção. Vambora. Zoto, tu que eu não escuto falar em melhor pior decepção faz um tempo. Comece. Tem alguma surpresa pra qual é o melhor? Alguém pensa em votar alguém diferente do Hülkenberg? Impossível, né? Impossível. Mas pior, eu vou ser ousado aqui, eu vou falar que o pior foi o Piastri. Claro que tiveram os outros piores, mas pra mim o pior foi do Piastri não ter ganho a corrida. Ele foi garoto demais, então eu coloquei ele como pior. O cara que vai ser o campeão esse ano não pode se dar o luxo de fazer essas cagadas. E a decepção foi o Hamilton, né? Porque eu queria muito que ele vencesse essa corrida. Mas... Nossa, mas isso é uma decepção tirada do seu cu, né? Não, porque, assim... é que eu saí decepcionado. Falei, poxa, eu tinha esperança, sabe? Quando eu vi o primeiro treino livre, eu falei, cara, talvez, sabe? Quem sabe? Mas aí a decepção não é o Hamilton, é o resultado do Hamilton. Talvez é essa. Denis. Melhor não tem como não ser
o Hulk. Inclusive, você tem dúvida, sim, o troféu é de Lego. E para fazer a arte desse programa, eu vi uma foto que é gigante. Até joguei o link no grupo, vou jogar depois. É Lego mesmo? Eu achei que era tipo Lego. É Lego mesmo. Que a foto tem 300 milhões de pixels. Abre a foto lá pra você ver e dá zoom no troféu. É um Lego montado, sabe? Deve ter até mapinha pra montar, assim. Caralho, dá pra ver a base, realmente, cara. Você pode fazer em casa o troféu pra você aí, se quiser. Sim. Alô, galera que faz os Lego Paralelo. Caralho, que irado. E sim, ele vai brincar com a filha dele, com esse troféu, Piastre. Seu pau no cu. Pô, legal. Nossa, eu muito ia desmontar e montar de volta. Irado. Então, até por isso que até o Lando ficou meio medroso de bater o champanhe no eu pod, vi que né? ele desceu, né? Ele desceu e bateu lá na frente. O dele deu uma soltadinha, né, em cima, quando ele pegou. Sim, tem uma ele foto deu uma quebradinha. Deu uma soltadinha. Que bom, né, que é um que é remontável. Nossa, você imaginou se o Norris destrói o troféu do Huckenberg? Ele ia ser crucificado, velho. Imagina o troféu se desfazendo. Não pode ele tendo que catar as peças pra montar. Tadinho, né? Eu quero ver muito como é que os colecionadores, estou fazendo aspas com as mãos, os colecionadores de Lego, porque o colecionador de Lego é igual o colecionador de carrinho de McDonald's, tá? A galera, sai um Lego aí, cara, a galera compra e bota a vender. Será que o Huckenberg não vai que nem vender Hot também? Wheels. Vai colocar no eBay? Tem aquele menino lá que faz toda a prova da Fórmula 1, faz as largadas de Lego, as fotos de Lego. Ele deve tá maluco com isso. Nossa, aqui, né? Com certeza. Mas enfim, além de tudo isso, o Hulk mandou bem no... Foi a corrida da vida dele, cara. Tipo, ele se preparou 239 corridas pra esse momento. Então, por isso que ele tirou de letra, entendeu? Uhum. Diferente de Lance Stroll, que foi pra mim o pior. Assim, eu ia colocar o Piastri ou o Bortoleto aqui, mas... É aquele negócio, né, cara? Ele não deixa a gente esquecer que ele é o pior do grid, sabe? Esse é o lance do Stroll. Porra, o cara pegou um P7 e vai tirar a equipe pra merda no rádio, velho. Eu tomei um passadão no gás, estou puto. Foda-se, meu irmão. Não era nem pra você tá aí. Nem no grid e nem no P7, saca? E tirando a galera de xereca, assim, saca? Então eu fiquei puto. Xereca? Como assim? E a edição pra mim vai pro Oscar porque... Não, cara, Você colocou de novo o Lando no campeonato, velho. Então, assim, a gente sabe que é o Lando, né? Mas vamos colocar assim, das 300 mil vezes a gente fala do Lando acordar. Se essa for a vez que ele vai acordar, a culpa é do Piastri. O gigante acordou. Entendeu? Então, se for assim, se for dessa vez, né? Se for dessa vez que o Lando acordar, a culpa é do Piastri. Parabéns. Enfim, é isso. Bom, meu melhor Hulk também. Decepção também é Oscar Piastri. Então, não vou elaborar porque todos os meninos já falaram muito bem sobre os dois. O meu pior, eu tinha colocado Leclerc, mas aí eu fiquei aqui... Porque, na verdade, eu tava... Ficou com dó. Não fiquei com dó, não. Eu tava com muita dúvida de quem colocar. Eu acho que o Leclerc também entra num dos piores, mas eu vou falar no pior mesmo, o Antonelli. Porque... ele tava dirigindo de uma forma muito errática e perigosa durante a corrida. E Rookie e a equipe botou ele pra botar pneu macio, pneu slick na chuva pra atrapalhar a corrida do Leclerc. Botou. Mas assim, tava perigoso. Não à toa, o Radjar deu na bunda dele. Boa! Lá ele. Não foi uma boa corrida do Antonelli e foi temerário, assim. Temerário. So, box. É isso, gente. Como sempre, precisamos agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores, porque sem eles não estaríamos aqui. Ainda mais nesta noite de segunda-feira fria e gelada. Estamos aqui gravando episódio porque por vocês. Então, aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração. E aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para... Leonardo Fernandes, Bruno Lopes, Hugo Costermani, Jaime de Oliveira, Ed Silva, Márcio Ferreira, Felipe Soeiro, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Viviane Rocha, Bruna Soares, Carol Polita, Jéssica de Araújo, Eric Andriolo, Andressa Venturini e Ráfaga Rodrigues. É isso aí, galera. Muitíssimo obrigada. Sem vocês, não estaríamos aqui. E pra quem quiser falar com a gente, estamos em @castbox no Twitter, no Instagram e no Blue Sky, @podcast
podcast Box no YouTube, onde vocês podem ouvir nossos episódios e ver as nossas gravações de live. Nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com, para onde, além de mandar um e-mailzinho, uma cartinha maior do que 280 caracteres, vocês também podem usar como nossa chave do Pix e dar aquela ajudinha avulsa, né? Se vocês não podem entrar lá no nosso apoia.se/castboxboxbox e escolher o seu plano. E não se esqueçam também de avaliar a gente com um thumbs up, 100 pontos, 10 pontos, estrelinha, enfim, o que o seu reprodutor de áudio permitir para aumentar nosso engajamento e mais pessoas terem acesso a este conteúdo de qualidade incrível. Tá bom, galera? Então é isso. Vocês sabem muito bem qual que é o próximo programa. Sim, é ele. Podem aguardar que depois desse é aquele programa que você quer ouvir. Demorou, mas vai sair, né? Vai sair. Sim, vamos comentar sobre Superman. Exatamente. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado e até a próxima semana. Beijos e box. Box.